Você já se sentiu pequeno demais para uma missão grande demais? A história de Moisés nos ensina que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. Moisés nasceu em uma época de escuridão e opressão. O faraó do Egito, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo. Talvez você já tenha se sentido assim, rejeitado, antes mesmo de ter a chance de começar. Mas a mãe de Moisés não desistiu. Com fé e coragem, ela colocou seu bebê em um cesto e o confiou às águas do rio. Quantas vezes alguém já teve que abrir mão de você, confiando apenas na proteção divina? O pequeno Moisés foi encontrado pela filha do faraó. Criado como um príncipe no palácio, ele carregava em suas veias o sangue de um povo escravizado. Moisés cresceu dividido entre dois mundos, nunca se encaixando completamente em nenhum deles. Você já se sentiu assim? Como se não pertencesse a lugar algum. Um dia, ao ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio, Moisés não conseguiu conter sua indignação. Em um momento de fúria, ele matou o agressor. Assustado com as consequências de seu ato, Moisés fugiu para o deserto. Às vezes, nossos erros nos fazem acreditar que Deus desistiu de nós, que não há mais esperança. Mas foi justamente no deserto, longe de tudo e de todos, que Deus se revelou a Moisés. Numa sarça que ardia sem se consumir, o Senhor chamou Moisés pelo nome e lhe deu uma missão. Eu te enviarei para libertar meu povo da escravidão no Egito, Moisés. Inseguro e cheio de dúvidas, respondeu: quem sou eu para essa missão tão grande? E talvez você também se pergunte: quem sou eu para mudar minha história? Para fazer a diferença no mundo? Mas lembre-se, Deus não procura os fortes, os talentosos, os perfeitos. Ele escolhe os fracos e os fortalece. Não busca os eloquentes, mas dá voz aos tímidos e inseguros. Deus vê além das nossas limitações e enxerga o potencial que nem nós mesmos conseguimos ver. Moisés, mesmo relutante, aceitou o chamado. Ele voltou ao Egito, enfrentou o poderoso faraó e testemunhou as pragas que caíram sobre a terra. Cada milagre, cada demonstração do poder de Deus era um lembrete. Quando o Senhor está com você, nada nem ninguém pode te deter. Diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando, o povo entrou em pânico. Mas Moisés, fortalecido pela fé, levantou seu cajado. As águas se abriram, revelando um caminho seco no meio do mar. Aquele momento mostrou que, com Deus, até o impossível se torna possível. A jornada de Moisés pelo deserto não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de cansaço. O povo murmurava, reclamava, às vezes até desejava voltar para a escravidão no Egito, mas Moisés perseverou, guiando o povo com paciência e sabedoria. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, estabelecendo as bases morais e espirituais para o povo de Deus. Ele se tornou não apenas um líder, mas um intermediário entre Deus e os homens, transmitindo a lei divina e moldando a identidade de uma nação. A história de Moisés nos ensina que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Ele viu potencial em um bebê condenado à morte, em um príncipe dividido entre dois mundos, em um fugitivo escondido no deserto. E Deus vê potencial em você também. Talvez você se sinta inadequado, fraco demais para os desafios que enfrenta. Talvez o mundo te diga que você não é capaz, que não tem o que é preciso para fazer a diferença. Mas lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez água brotar da rocha, que alimentou um povo inteiro no deserto, esse mesmo Deus está com você. A vida de Moisés foi marcada por altos e baixos, por vitórias e fracassos. Ele enfrentou a ira do faraó, a rebelião do seu próprio povo e até mesmo suas próprias dúvidas e inseguranças. Mas em cada desafio, em cada obstáculo, Moisés aprendeu a confiar mais em Deus e menos em si mesmo. E você? Quais são os mares vermelhos da sua vida? Quais são os obstáculos que parecem intransponíveis? Quais são as vozes que te dizem que você não é capaz? Assim como fez com Moisés, Deus quer usar você para propósitos maiores do que você pode imaginar. Ele quer transformar suas fraquezas em força, seus medos em coragem, suas dúvidas em fé inabalável. Lembre-se, o Deus que chamou Moisés é o mesmo Deus que chama você hoje. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Sua capacidade de transformar vidas e realizar milagres continua a mesma. Então, quando você se sentir pequeno demais para os desafios da vida, quando a missão parecer grande demais, lembre-se de Moisés. Lembre-se que Deus escolhe os improváveis, os imperfeitos, os que o mundo rejeita para realizar seus maiores feitos. Não importa seu passado, não importa seus erros, não importa o que os outros dizem sobre você. O que importa é o que Deus vê em você. E Ele vê um potencial infinito, uma história de superação, esperando para ser escrita. Assim como Moisés, você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser aquele que traz libertação, que guia outros para uma vida melhor, que faz a diferença no mundo ao seu redor. Então,
Levante-se e enfrente seus medos. Aceite o chamado que Deus tem para sua vida, porque com Ele você é capaz de muito mais do que imagina. Com Deus, você pode mover montanhas, abrir mares e transformar não apenas sua própria história, mas a história de muitos ao seu redor. A jornada não será fácil. Haverá desafios, haverá momentos de dúvida, mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Moisés está com você. Ele é sua força, sua proteção, seu guia. Que a história de Moisés inspire você a dar o próximo passo, a confiar mesmo quando não puder ver o caminho à frente. Porque com Deus, o impossível se torna possível. Com Deus, sua história está apenas começando. Então, qual é o seu mar vermelho? Qual é a missão que parece grande demais? Lembre-se, Deus está com você. E com Ele você pode fazer o extraordinário.